Boa tarde, galera. Vamos lá para a nossa aula hoje, né? Fomos pegos aí meio de surpresa, mas agora nossas aulas teóricas aí por problemas aí maiores, né? A gente vai para online, mas a gente vai fazer de tudo aí para que vocês tenham o melhor aproveitamento possível. Fala aí para mim, galera. Vocês estão me ouvindo? Como está o áudio, o vídeo? Tá tranquilo? Tudo certo. Tá, professor. Beleza, né? Vocês são da turma A. Nós vamos começar hoje, então, né, o estudo Turma B. do sódio e da água. Vocês vão... Professor, nós estamos na turma B. Então, vocês já tiveram aula comigo semana passada? Não, quem teve aula com Não. você foi a turma A. Ah, tá. Então, eu vou começar a primeira parte mesmo agora, né? É isso que está no cronograma. Né? Então, vamos lá. Vocês viram os vídeos? Sim, sim. Então, é muito importante, né, o primeiro entendimento da aula de hoje sobre o metabolismo do sódio e da água é a gente saber o que é metabolismo do sódio e o que é metabolismo da água. Né? Quando a gente fala em metabolismo do sódio, né, os distúrbios do metabolismo do sódio são a hipovolemia e a hipervolemia, né? Mas aí quando a gente fala assim, distúrbio do sódio, aí dá uma impressão que é hiponatremia e hipernatremia, não é. Tá? Quando eu falo um paciente tem hiponatremia ou faço um diagnóstico de hipernatremia, isso é um distúrbio do metabolismo de quê? Da água, tá? Então esse é o primeiro conceito que a gente tem que estabelecer, beleza? Vocês sabem me dizer aí quais são os sinais que vocês reconhecem aí de sinais clínicos de hipovolemia? Taquicardia, né? Uhum. Hipotensão. Hipotensão, taquicardia, isso daí são sinais de hipovolemia, certo? Normalmente um paciente sem edema. E hipervolemia, quais são os sinais que vocês conhecem? Edema, né? Edema, Ascite, anasarca. anasarca, urgência jugular. Um paciente normalmente hipervolêmico pode, normalmente estar hipertenso, né? Só não vai estar hipertenso o paciente com hipervolemia se ele tiver uma condição que leve à hipotensão. Por exemplo, um paciente com choque cardiogênico, ele pode estar hipervolêmico, mas hipotenso. Um paciente com sepse, né? Também pode estar hipotenso, mas ele estar hipervolêmico. É até um cenário bem comum que a gente encontra aí na terapia intensiva, tá? Então, volemia é uma coisa que a gente vê pela história clínica e pelo exame físico, tá? Já hiponatremia e hipernatremia, que são os distúrbios do metabolismo da água, são diagnósticos que são dados por quem? Pelo laboratório. O laboratório que vai te dar esse diagnóstico de hipo ou hipernatremia. Né? A natremia normal é de 135 a 145 mEq por litro. Tá? Se eu tenho menos que 135, eu tenho uma hiponatremia. Acima de 145, eu tenho uma hipernatremia. Beleza? Então, diagnóstico laboratorial. Eu falo que isso é distúrbio do metabolismo da água, porque para existir hiponatremia, eu tenho que ter mais solvente, que no caso do nosso corpo é a água,
e menos soluto. Não, ainda não estou, estão perguntando aqui se eu não estou compartilhando nada na tela. Eu vou compartilhar ainda, tá? Enfim, então, para ter hiponatremia, eu tenho mais água do que sódio, do que o soluto, que é o sódio. Para ter hipernatremia, eu tenho mais soluto, que no caso é o sódio, e menos água. Mas uma coisa que eu não posso fazer é o seguinte, né? Eu costumo falar que muitos de vocês chegam no 7º período tendo uma impressão que eu falar que um paciente tem hiponatremia, ele sempre está hipervolêmico. E falar que um paciente tem hipernatremia, que ele sempre está hipovolêmico. Isso acontece em boa parte das vezes? Acontece, só que você pode inferir volemia baseado numa natremia? Não, porque eu vou mostrar para vocês que pode existir hiponatremia com hipovolemia, pode existir hiponatremia com euvolemia e pode existir hiponatremia com hipervolemia. Mesma coisa com hipernatremia, pode ter qualquer status volêmico num paciente com hipernatremia, tá certo? Alguma dúvida até agora? É uma aula que realmente, né, derruba alguns conceitos e talvez pode, né, começar a ter confusão. Posso prosseguir? Pode sim. Pode sim, professor. Então, vou começar a espelhar, vocês me falem aí se está tudo tranquilo, se está espelhando direito a apresentação, tá bom? Está tranquilo aí? Vocês estão vendo aí? Sim. Então, vamos lá. Distúrbio do metabolismo do sódio. Quais são os distúrbios do metabolismo do sódio? Hiponatremia e hipervolemia, né? Isso aí, é volemia. Hipovolemia e hipervolemia são os distúrbios do metabolismo do sódio, beleza? Então, temos que desmistificar isso daí. O alvo maior da aula de hoje são os distúrbios do metabolismo da água. No caso, então, nós vamos destrinchar o quê? Sobre quais dois distúrbios? Hipovolemia e Hiponatremia. Hiponatremia e hipernatremia, né? Então, vão se habituando aí. Eu sei que pode ser um pouco confuso. Para isso, vamos relembrar um pouco da fisiologia do balanço da água no organismo. Tá? Conceito de osmolaridade. Osmolaridade plasmática do nosso plasma, o normal é 285 a 295 miliosmol por litro. Isso é o normal da osmolaridade plasmática. Ela pode ser calculada fazendo essa fórmula. 2 vezes o sódio mais glicose dividido por 18, mais ureia dividido por 6. O cálculo sem ureia, 2 vezes o sódio mais glicose dividido por 18, é o que a gente chama de tonicidade. Por quê? Porque a osmolaridade é mais efetiva. Por quê? Porque a ureia ela é muito difusível entre a célula. Então, no meio intracelular e no meio extracelular, a ureia é muito parecida. Então, não cria uma diferença osmótica propriamente dita. Então, conceito de osmolaridade efetiva, a gente tira a ureia, fica 2 vezes o sódio mais glicose dividido por 18. Quais são os reguladores da osmolaridade plasmática? O que regula a nossa osmolaridade? Né? A gente sabe que se a nossa osmolaridade aumenta ou diminui, nosso organismo tem uma tendência de quê? De tentar regular e voltar ao normal, voltar ao homeostase. Então, o que regula isso daí? Isso daqui. A vasopressina, que é o principal hormônio regulador. Lembra do ADH que vocês estudaram lá no Guyton? Então, é ela mesma aqui. E o centro da sede. Como que age a vasopressina ou ADH? A vasopressina,
ela é produzida lá nos núcleos supraópticos e paraventricular no hipotálamo, e é armazenado lá na neurohipófise. Quais são os estímulos para a liberação de ADH? Nós temos o principal estímulo, que é o estímulo osmótico, e nós temos o estímulo não osmótico. O que faz o hormônio antidiurético? Ele vai lá no túbulo coletor e abre os canais de aquaporina, que são responsáveis por reabsorção de água livre. Tá? Então, vocês acham que quem que deve liberar mais ADH? Quando a osmolaridade aumenta ou quando a osmolaridade diminui? O que vocês acham? Quando aumenta, né? Quando aumenta. Então, a osmolaridade aumenta muito, meu corpo libera ADH para reter água livre, para a osmolaridade diluir de novo e a osmolaridade voltar ao normal, certo? Nós também temos estímulos não osmóticos. Por exemplo, diminuição do débito cardíaco, dor, pós-operatório, hipovolemia, isso também faz liberar ADH. Mas o principal é o estímulo osmótico. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Então, aqui está um gráfico mostrando, né, que acima de 280 de osmolaridade, né, vai ocorrendo o quê? A liberação de quê? De vasopressina. Olha aqui, quando vocês têm sede, quer dizer que vocês estão com hiperosmolaridade. Então, bebam água mesmo, não fique sentindo sede, não. Tá? Mesma coisa, né? Tenho sede. Por que eu tenho sede? Porque minha osmolaridade está alta. Então, eu vou beber a água para a osmolaridade voltar ao normal. Mas antes de eu sentir sede, meu ADH já está funcionando há muito tempo. Tanto é que a minha urina, quando, né, eu estou com sede, como que fica a urina? Fica mais ou menos concentrada. Fica muito concentrada, né? Mas... Fica muito concentrada. Então, a vasopressina, né, ela vai agir lá no túbulo coletor, no receptor o quê? V2, fazendo o quê? Fazendo com que abram os canais de aquaporina, tá? E vão fazer a reabsorção de água livre. Sede. Quais são os estímulos para sede? Osmótico, não osmótico também. Tudo bem? Como é que está aí, gente? Esses conceitos estão tranquilos? Se tiver dúvida, fala aí. Alguma dúvida até agora? Até então Tá tranquilo. Está tranquilo? Olha, lembrar que não existe dúvida boba, né? Não precisa ficar com vergonha de perguntar. O momento de tirar dúvida é agora. Né? Até a gente mesmo que ensina, a gente não sabe tudo. Quando a gente não sabe, né, a gente corre atrás junto, não tem problema. Então, esses conceitos, vamos só relembrar aqui. Distúrbio do metabolismo do sódio, quais são? Hipo e hipervolemia, né? Hipovolemia e hipervolemia. Dá um exemplo para mim de paciente que tem hipovolemia, que está com hipovolemia. Desidratado, né? Diarreico. Diarreia é importante, o paciente pode ficar hipovolêmico. Só não vamos confundir esse termo. Para você, foi até legal você levantar esse termo desidratado, hipoidratado. Para você, desidratação é sinônimo de hipovolemia ou não? Acho que depende do referencial, né? Sim, de volume circulante efetivo, sim, mas a proporção de sódio pode estar... E a hipervolemia, não? Você perderia muita água e o sódio ficaria alto? Não, hipervolemia não. Olha, volemia se correlaciona muito com sódio corporal total, tá? A volemia. Sódio corporal total é todo o sódio do meu corpo inteiro, tá? Da cabeça até o pé. Esse sódio corporal total que meu corpo inteiro tem,
ele não é mensurável por laboratório, tá? Não confundam com sódio plasmático, que a gente pede naquele exame de sangue, sódio, potássio, ureia, creatinina, tá? O que correlaciona com a volemia é o sódio corporal total. Como que a gente vê o sódio corporal total? Como não tem um exame mágico, o sódio corporal total é visto como? Através de avaliação clínica de volemia, certo? Aí, voltando sobre os termos desidratação e hipovolemia, eles não são sinônimos. É lógico que muitos pacientes podem ter as duas coisas, ter desidratação e ter hipovolemia, tá? Mas não é sinônimo. O que é desidratação? Desidratação é perda corporal de água. Vocês estudam lá na semiologia quais são os sinais clínicos de desidratação? Vocês sabem isso, tenho certeza. É o pulso fino, né? Não, pulso fino já tem repercussão hemodinâmica, né? Pulso fino, taquicardia e hipotensão, isso se correlaciona com o quê? Com hipovolemia, certo? Desidratação, o quê? Turgor da pele, mucosa... capilaridade, né? Mucosa seca, não tem saliva, isso é desidratação. A desidratação pode estar acompanhada ou não de hipovolemia, entendeu? Quando eu falo hipovolemia, eu quero dizer que meu paciente já tem o intravascular depletado, tem repercussão hemodinâmica. Então, isso tem até uma importância clínica muito grande. Quando eu tenho um paciente que está hipovolêmico, certo? Eu tenho que repor com solução cristalóide, ou soro fisiológico ou ringuelactato, que é uma solução isotônica. Quando eu tenho um paciente que está desidratado apenas, a pressão está normal, a frequência cardíaca está normal, ele tem só sinais de desidratação, eu posso repor com soro glicosado, ou soro hipotônico, ou água livre, se tiver com via oral pérvia, entendeu? A Paola aqui está perguntando... Repete para a gente aí, por favor. Ó, desidratação sozinho não tem repercussão hemodinâmica. É um paciente com mucosa seca, pouca saliva, né, mas que não está hipotenso nem taquicárdio. Tudo bem? Entendeu? Show. Desidratação? Aí eu posso corrigir como? Como desidratação que o paciente perdeu água livre, eu posso repor com água livre, seja por via oral, seja por uma solução que é basicamente água e glicose, que é o soro glicosado. Ou por uma solução que tem pouco sódio, que é o soro, o NaCl 0,45, que é o que todo mundo chama no hospital de soro 1,5, tá? Se eu tenho um paciente com hipovolemia, então já grave todo mundo isso, tá? Isso para a vida de vocês. Chegou um paciente no pronto-socorro hipovolêmico, hipovolemia mata. Se chegou um paciente hipovolêmico no pronto-socorro, você tem que repor o quê? Cristalóide, ringuelactato ou soro fisiológico. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Show. Então, vamos lá. A Paola aqui perguntou de trauma, né? Trauma pode dar hipovolemia, por exemplo, né? Um trauma com uma ruptura de baço, né? Um hematoma em baço, o hepático pode, né? Com laceração da aorta, ou que né, lesão arterial, venosa importante, pode levar, né? Hipovolemia, sim. Né, trauma chegando com choque, né, tem um diagnóstico diferencial de hipovolemia, pode ter tido um pneumotórax, um choque, né, obstrutivo, derrame pericárdico, enfim. Aí a gente entra num diagnóstico diferencial amplo, né? Mas é isso aí, chegou, seja trauma ou outro paciente clínico, né, chegou hipotenso no pronto atendimento, grave isso, né, hipotenso, perfundindo mal, ou seja, chocado. Soro fisiológico aberto. Tá? Desde que não seja um paciente que esteja hipervolêmico. Tá?
Então, agora eu vou começar a falar das disnatremias propriamente ditas, né? Da hiponatremia e da hipernatremia. Se eu tenho um paciente que a osmolaridade abaixa, eu tenho que ter o quê? Supressão da sede para ter uma urina diluída e supressão da liberação de vasopressina, né, para ter uma urina mais diluída também, para perder a água, para voltar à osmolaridade normal. Qualquer coisa que atrapalhe isso daqui vai levar à hiponatremia. Do outro lado, né, se minha osmolaridade aumenta e eu não tenho as proteções, né, não aumento a sede, não libero vasopressina, vai acontecer o quê? Hipernatremia. Então, vamos estudar primeiro o principal distúrbio eletrolítico da prática clínica, que é hiponatremia. Hiponatremia é um diagnóstico laboratorial, tá? Definida por concentração plasmática de sódio menor que 135. Está aqui. Então, quem que vai te dar esse diagnóstico? O laboratório. Então, olhem aí comigo. Lembra da fórmula da osmolaridade? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, uma anatremia normal, glicose normal, ureia normal, uma osmolaridade normal, certo? Se eu tiver hiponatremia, como o sódio é o principal componente, a concentração plasmática de sódio é o principal componente da osmolaridade plasmática, tá? Provavelmente eu vou ter um estado hiposmolar e hipotônico, tá? Então, a maioria das vezes é um estado hiposmolar, a hiponatremia. Mas existem algumas exceções. Ó, aqui eu vou dar um exemplo de uma criança, 5 anos, com história de poliúria, polidipsia, polifagia, alguns meses. Há uma semana está queixando ardência urinar, seguida de anorexia, náuseas e vômitos. Dá entrada no pronto atendimento. Desidratada, sonolenta, taquipneica e hipotensa. Os exames, uma glicemia de 600, sódio de 130, creatinina de 1,5, uma ureia de 90, EAS com glicosúria e cetonúria, uma gasometria com acidose metabólica com anion gap elevado. Aí a gente calculou a osmolaridade e, apesar do paciente ter hiponatremia, o cálculo da osmolaridade está elevado. Uai, você não falou que hiponatremia sempre dá hipoosmolaridade? Não, sempre não, na maioria das vezes. Existem exceções. As principais exceções é quando outros componentes da fórmula da osmolaridade estão muito elevado, né, sem ser o sódio. Aqui no caso, esse é um caso típico de quê? Esse quadro clínico aqui. Cetoacidose, né? Hiperglicemia. Cetoacidose diabética, isso aí, muito bem. Né? Existe um cálculo, né, para corrigir o sódio em pacientes que estão muito hiperglicêmicos. Só pensa aí comigo. Glicose também não é osmolar? Não entra na conta da osmolaridade? Se eu tiver uma glicose muito elevada, o que vai acontecer? Vai puxar água para o intravascular, certo? E aí vai meio que diluir o sódio plasmático. Então, existe uma conta, né, para fazer o sódio corrigido. Para cada 100 miligramas por DL que tiver a glicemia acima de 100, eu tenho que saber que a cada 100 acima de 100, o sódio dilui em 1,6. Então, aqui um exemplo prático, para ficar mais claro. Nosso paciente aqui tem 600 de glicemia, certo? 600 são quantas vezes acima de... são o quê? Tem 100, 5 vezes, certo? Acima de 100. 500, né? Aí eu tenho, a cada 100 miligramas por DL, acima da glicemia normal, que a gente adota 100, eu sei que tem que fazer um fator de correção de 1,6. Então, aqui no caso, a glicemia do meu paciente está 600, então 5 vezes 1,6 dá 8.
Então, o sódio corrigido dessa minha paciente aqui não é 130, e sim 138. Tá 130 o sódio plasmático dela, por quê? Porque tá diluído, porque mais água ficou retida, tamanho essa glicemia. Esse sódio corrigido é importante para quê? Pra quando a gente trata cetoacidose diabética e estado hiperosmolar, né, a gente tem que usar sódio corrigido. Tá? Porque um momento lá do tratamento, talvez vocês estão tendo endócrino, né? Vocês devem estudar, né, essas crises aí hiperglicêmicas, essas emergências, não sei se já estudaram. Chega um momento no manejo da cetoacidose para decidir se você vai continuar fazendo soro fisiológico ou soro 0,45, você precisa do sódio plasmático corrigido, tá bom? Só lembrando, na entrada, na admissão desse paciente com cetoacidose na emergência, você não precisa nem pensar. Esse paciente merece o quê? Eles estão hipovolêmicos, eles merecem soro fisiológico aberto, tá? É a primeira etapa do tratamento de cetoacidose diabética. Vocês já tiveram essa matéria? Ainda não? Não, a gente está em tireoide. Diabetes ainda não viram, né? E não sei se alguém já teve a oportunidade de ver na emergência, assim, de certa forma é legal tratar cetoacidose diabética, porque muitas vezes você vê o paciente chegando comatoso, quase morto de manhã, no seu plantão, chega no final da tarde, o paciente está quase andando na enfermaria, quase andando, né, querendo ir embora para casa, entendeu? Então, é muito legal nesse aspecto, né? O paciente chega muito grave e com as suas intervenções, né, ele tem uma melhora importante, a maioria das vezes. Classicamente, a hiponatremia é classificada em hiponatremia hipotônica, que é a grande maioria, ou não hipotônica. Quem que é a não hipotônica? São aquelas exceções que eu falei, onde o principal é quando eu tenho, por exemplo, hiperglicemia, né, ou uso de manitol, ou pacientes com triglicérides muito elevados, que também fazem uma força indireta e acaba diluindo o sódio também, né, por serem macromoléculas. Então, a natremia desce. Marcele está perguntando em qual momento eu uso a osmolaridade efetiva. Né? Então, Marcele, ótima pergunta, né? Eu acho que, assim, na prática clínica, o principal uso dessa osmolaridade efetiva é no que eu acabei de falar, no tratamento de cetoacidose diabética, no segundo momento de hidratação desse paciente, em que, para saber qual solução eu tenho que usar, se eu vou usar um soro fisiológico ou um soro, um NaCl 0,45, o que é o 0,45? O soro fisiológico, ele é 0,9, o NaCl é 0,9. O 0,45 é o soro fisiológico misturado em partes iguais com água destilada. Tá? Então, tem um momento do tratamento que eu, às vezes, uso o 0,45. É quando o sódio está mais baixo. Ah, você está falando aí osmolaridade efetiva, né? Eu estou falando do sódio, né? A osmolaridade efetiva é assim, na prática clínica, isso é mais conceitual do que prática clínica, né? É de você ter a noção de o que faz realmente a força osmolar, tá? Mas, assim, implicação prática, beira-leito, para ser muito sincero com você, poucas vezes você vai calcular a osmolaridade efetiva, tá? É claro, não? Mas são conceitos que são importantes, né? Da gente saber. Mas eu também gosto muito disso, né? Assim, vocês são de uma geração que vocês gostam de conhecimento rápido, sem perda de tempo, né? Vocês são de uma geração que lê pouco livro-texto, né? Mas eu já estou até me adaptando mais a vocês também, né? Eu tenho visto que, né, esse conhecimento prático, assim,
rápido do jeito que vocês têm, não tem como mudar, né, as pessoas, né, o mundo está muito veloz, né, mudou muito nos últimos anos, né. E uma coisa é essa que eu percebo, né? Vocês gostam de coisas assim práticas, né? A teoria é importante, acho que tem que ter consistência, mas eu também gosto daquela teoria muito aplicada à prática clínica, né? Essa que realmente é a que a gente tem que ter na nossa cabeça. Vocês querem um intervalinho de uns 10 minutos ou querem ir direto? Dá para ir direto. Direto? Direto. Mais alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Então vamos. Tudo jóia. Quando eu tenho uma hiponatremia, quando eu tenho aqui uma hiponatremia, quem que vai me dar o diagnóstico de hiponatremia mesmo, gente? O sódio laboratorial, né? Sódio laboratorial, laboratório, na hora que você pediu lá sódio, potássio, ureia, creatinina, é aquele sódio. Deu 120, é hiponatremia. Deu 130, é hiponatremia. Tá? O normal é de 135 a 145. Frente a uma hiponatremia, o primeiro passo que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Avaliar a volemia do meu paciente. Por que é importante avaliar a volemia do meu paciente e descobrir se o meu paciente tem uma hiponatremia com hipovolemia, se ele tem uma hiponatremia com euvolemia ou se ele tem uma hiponatremia com hipervolemia? Por que é tão importante fazer isso? Primeiro, porque te dá a pista do que é a causa dessa hiponatremia. Então, eu costumo falar assim, né, que distúrbio eletrolítico, qualquer um em ácido base, a gente muitas vezes trata o distúrbio, mas a gente tem que correr o quê? Ele não é um diagnóstico sozinho, ele é consequência a alguma coisa. Então, enquanto a gente não trata a causa base daquele distúrbio, a gente não vai ser eficaz, vai estar ficando correndo atrás do rabo, entendeu? Porque a gente corrige o distúrbio, vai voltar o distúrbio, corrige o distúrbio, vai voltar o distúrbio, não adianta. Então, a gente pode, às vezes, tratar o distúrbio, por exemplo, hoje, de manhã, 2 pacientes, né? Uma senhora acabou de chegar da UPA também com potássio de 9. Vamos tratar, não, de 9 era o de ontem, era 7 e pouco potássio. Vamos tratar o potássio? Vamos tratar, essa hipercalemia é grave. Vamos fazer medida para ela não fazer uma morte súbita? Vamos, vocês vão aprender como que a gente faz isso. Vamos aprender medida clínica para baixar potássio? Vamos, mas vamos atrás do quê? Da causa base. Sabe qual que era a causa base dessa paciente? Era baixo débito cardíaco por um BAVT. E aí piorou função renal, ficou com hipercalemia e tudo mais. A gente vai estar com função renal muito ruim. A gente vai fazer diálise nessa paciente? Até vai, para melhorar, né, esse quadro aí de talvez uremia, hipercalemia importante, pior de função renal. Mas antes, o que a gente programou? Né? O pessoal deve estar fazendo lá. A gente programou passar marca-passo cardíaco nela, provisório, porque ela é uma paciente que estava chocada, instável, com uma bradicardia batendo a 40, antes de entrar em diálise, para dar estabilidade clínica para ela entrar em diálise. E provavelmente a causa que levou a toda essa descompensação foi o bloqueio dela. Tá? Então, em distúrbio eletrolítico, ácido base, a gente tem que ir lá na causa também. Tá? Mas então, voltando aqui, hiponatremia, vem a volemia. Hipovolêmico, euvolêmico ou hipervolêmico. A volemia vai me dar a dica de quais são as possibilidades, né, etiológicas dessa hiponatremia, porque existem causas que evoluem com hiponatremia e hipovolemia.
Existem causas que evoluem com hiponatremia e euvolemia, são essas daqui. E existem causas que evoluem com hiponatremia e hipervolemia, certo? Que são essas outras aqui. E além de dar pista do diagnóstico, ele também ajuda a quê? A direcionar, a falar como que você vai tratar. Te direciona o tratamento dessa hiponatremia. Então, só aqui para vocês terem uma ideia, né? O vermelho é sódio corporal total, que é o sódio do corpo inteiro, não é o sódio medido. E o azul é água corporal total. Tá aqui. Lembra que eu falei com vocês que a volemia se correlaciona com o sódio corporal total? Aqui. Então, volemia se correlaciona com o sódio corporal total. Então, eu peguei aqui o número 3 como sendo normal, como vocês estão aí do outro lado da telinha aí. Eu espero que vocês estejam euvolêmicos e com anatremia normal. Se vocês estão euvolêmicos, vocês têm sódio corporal total que é normal. E se eu dosar um sódio plasmático de vocês, espero que vocês estejam com anatremia normal, ou seja, a água corporal está na mesma proporção de quem? Do sódio corporal, correto? O que ocorre num paciente que tem hiponatremia hipovolêmica? Se eu estou falando que um indivíduo está hipovolêmico, quer dizer que tem baixo sódio corporal total. Aqui. Só que como ele está com hiponatremia também, quer dizer que tem mais água do que sódio. Mas tem sódio corporal total mais baixo ainda. Então, tem uma hiponatremia com hipovolemia. Como que eu trato isso aqui? Eu tenho que repor sódio corporal total e água corporal total. Então, hipovolemia, eu falei para vocês guardarem. O que eu tenho que dar para o meu paciente hipovolêmico? Soro 09 aberto. Soro 09, glicosado não. Tá? Pensa aqui, ó, glicosado, eu vou estar aumentando a água corporal sem estar aumentando o sódio corporal. Ó. Certo? Os cristalóides. Né? Cristalóide, isso aí. Seria soro glicosado se ele tivesse uma hipovolemia com hipercalemia? Também não. Se eu tenho um indivíduo hipovolêmico, eu tenho que dar cristalóide. A sua pergunta foi o quê? Um paciente com? Hipovolemia, aí dá cristalóide, mas se ele tivesse uma hipercapnia, teria que dar para ele glicose nesse caso? Não, hipercapnia ou hipercalemia, perdão. Mas por que glicose? Hipercalemia Porque é um aumento de potássio. Então, mas aí o potássio não vai fazer a troca com a glicose lá? Não, para diminuir o potássio, eu não tenho que... Eu posso fazer glicoinsulinoterapia, que diminui o potássio sérico em insulina. Isso. De certa forma, você dá glicose para uma pessoa, estimula a insulina endógena a ser produzida e, com isso, jogar o potássio para dentro da célula, tá? Então é glicoinsulina. Glicoinsulinoterapia. Provavelmente eu vou fazer num paciente com hipercalemia, mas isso é tratamento de hipercalemia, tá? Sim. Se o paciente está hipovolêmico, até uma das coisas que levou esse paciente a ficar hipercalêmico é a hipovolemia. Então trata a causa base. Tem que tratar também a hipovolemia, entendeu? Sim. É assim, você tem razão nesse quesito. Ó, aqui, quando a gente vai ensinar medicina, principalmente na graduação, tem os temas, né? Então, eu estou ensinando hoje hiponatremia, hipernatremia e volemia. Na próxima aula, vocês vão ter aula comigo, né? Eu que dou aula também de potássio. Mas na prática clínica, as coisas, os pacientes com contexto clínico pode vir com coisas variadas, né? Igual nesse paciente que você citou, veio hipovolêmico, né? Com hipercalemia. Então, eu tenho que juntar os manejos, né? E ter uma sequência de tratamento para o meu paciente. Mas, de maneira geral, né? Coloque na cabeça, assim,
para melhorar um paciente, os distúrbios do meu paciente, eu tenho que sempre focar também o quê? Na causa de base do problema do doente, entendeu? Por isso que, por exemplo, analisar um exame isolado ou uma gasometria isolada, a gente não costuma colocar na prova. Por quê? Na prática clínica não é assim, né? Uma gasometria sempre vem na prática clínica junto com quem? Com o paciente, com o contexto clínico, né? Então, na prova, a gente também costuma colocar assim, tá? Professor, porque eu vi um caso na emergência de cetoacidose diabética. E a pessoa chegou, era jovem, ela chegou, parecia que era abdômen agudo. E aí ela estava com Dor abdominal, né? Pode dar em cetoacidose diabética, sim. E ela estava com esse caso de hipovolemia e hipercalemia. Isso. Então, você está falando um contexto que pode acontecer, sim, né? E olha aqui que é mais interessante. Apesar dela... O que é hipercalemia? O potássio plasmático alto, certo? Apesar dela, a apresentação clínica dela poder ser com hipercalemia, né? À medida que você vai tratando a paciente, esse potássio tem uma tendência de cair muito rápido, sabe por quê? Porque em cetoacidose diabética, o paciente normalmente, dias antes, já está descompensado. Está tendo poliúria, hiperglicemia. E aí, como o paciente tem poliúria, perde sódio urinário também, o potássio corporal do indivíduo cai. É um paciente que tem potássio corporal total baixo. Só que na apresentação clínica, na emergência, ela pode apresentar com normo ou hipercalemia, porque ela está muito hipovolêmica e porque normalmente ela está com acidose metabólica importante. E potássio é um íon basicamente intracelular, em que contextos de acidose levam esse potássio ir para fora da célula. Então, esse contexto que você falou é bem plausível, sim, né? Desse paciente chegar hipercalêmico num primeiro momento, mas à medida que você vai tratando, provavelmente, depois de algumas horas, teve até que começar a repor potássio para a sua paciente. É muito interessante. Aqui, ó, um contexto de hiponatremia com euvolemia. Aí vem a pergunta, e o tratamento com dripping de insulina pode cair o potássio? Sim, o dripping de insulina, né, igual nesse contexto que você está falando aí de cetoacidose diabética, vai ajudar também a fazer cair o potássio da minha paciente, né? E como ela tem déficit de insulina, tem que tratar com insulinoterapia, mas o primeiro passo é dar volume para a paciente e só começar a insulina depois que você tiver uma dosagem de potássio, porque o potássio plasmático do paciente que chega com cetoacidose diabética é variável, né? Como eu falei para vocês, o potássio corporal está baixo, então a apresentação plasmática pode vir baixa, pode vir normal, pode vir alta. E imagina só um cenário que eu vou falar para você. Se o potássio do meu paciente veio 3,5, se eu veio 3,3, que é hipocalemia, né? Vou colocar 3, e você deu insulina para essa paciente, o potássio dela de 3 pode ir para 2,5 e você causar arritmia nela. Então, o normal do potássio é 3,5 a 5,5, até 5 em algumas referências. Então, primeiro passo antes de fazer dripping de insulina na cetoacidose diabética é esperar o potássio sérico chegar. Tá? Nesse caso, com o potássio baixo, daria KCL? Exatamente. Eu não posso... protocolo de cetoacidose. Se o potássio chegar menor que 3,3, eu não posso começar a insulina. Aí eu tenho que repor, fazer uma reposição em 1 litro de soro de 20 a 30 mEq de potássio em 1 hora e depois dosar de novo potássio antes de começar a insulina. O que mata o meu paciente na cetoacidose não é... O que salva, na verdade, não é começar a insulina logo, é fazer ressuscitação volêmica. Tá? É bem legal tratar cetoacidose diabética. Voltando aqui.
igual você está falando aí de caso clínico, de cetoacidose, na verdade é bem mais gostoso discutir nos contextos clínicos, né? Acho que fica até uma coisa que a gente entende mais. O segundo cenário aqui patológico é o paciente com hiponatremia e euvolemia, que é esse aqui, ó, ele tem sódio normal, corporal, tá? Reserva corporal de sódio normal. Só que a água corporal desse paciente está o quê? Está muito elevada. Aí, como tem mais água do que sódio, gera hiponatremia, mas como a carga de sódio do corpo está normal, é um paciente com hiponatremia e euvolemia. Sabe como que é esse paciente aqui? Olhem para vocês aí. Vocês estão euvolêmicos clinicamente. São vocês, aí vocês dosam, fazem um laboratório. Aí vem o sódio de 120. Deve estar errado, é um erro laboratorial, não estou sentindo nada. Você troca de laboratório, vai colher de novo, 122, uai. E estou com hiponatremia mesmo. Mas eu não tenho edema, não estou crepitando, não tenho nada, Então você está com uma hiponatremia euvolêmica. Tá? A principal causa de hiponatremia euvolêmica é a secreção inapropriada do ADH, que a gente vai falar lá mais na frente. E temos o terceiro contexto aqui, bem comum na prática clínica, vocês vão ver bastante isso na emergência, no CTI, na enfermaria, são pacientes com hiponatremia e hipervolemia. Como eles estão hipervolêmicos, ele tem sódio corporal que é aumentado, está aqui. Mas como ele está com hiponatremia, tem mais água do que sódio, aumentou muito mais a água do que o sódio. Olha lá, esse contexto. Quem que é esse contexto? Insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, né, cirrose hepática, normalmente descompensada, está nesse contexto aqui. Então, primeiro passo, frente à hiponatremia, avaliar o estado volêmico do meu paciente. Ver se ele está hipovolêmico, euvolêmico ou hipervolêmico. Professor? Oi? Você poderia explicar por que no caso do euvolêmico, por que ele está com hiponatremia de novo? Eu não consegui entender, por favor. Vamos voltar aqui, ó. Obrigado. A compreensão realmente, acho que eu também ficava com dificuldade de compreender isso daí. A volemia é muito relacionada à reserva corporal de sódio, certo? Quanto que eu tenho de sódio no meu corpo inteiro? É muito relacionado com a minha volemia. Tá? É o que dá repercussão hemodinâmica, tanto para mais ou para menos. Eu reter água corporal, só a água, somente a água, sem reter sódio, não gera repercussão hemodinâmica do tipo hipertensão, do tipo turgência jugular. Apenas retém água livre. E clinicamente pode ficar pouco aparente e nem dar edema. Até dar edema pode demorar. Tá? Então, esse é o contexto da hiponatremia euvolêmica. O paciente não tem retenção de sódio corporal total além do normal. Ele tem sódio corporal total normal. Ele retém apenas o quê? Água livre. Tá? Quais são os pacientes, por exemplo, que evoluem assim? Pacientes com secreção inapropriada do ADH. É liberar ADH quando não precisa liberar ADH. O que o ADH faz? Não retém água livre? Sim. Aí, retendo água livre, vai acontecer o que com o sódio? Vai diluir. Então, o meu paciente vai ter hiponatremia. Mas ele vai estar hipervolêmico só por ter retido água, somente água? Não. Não. Água sozinho não tem repercussão hemodinâmica. O que faz ter repercussão hemodinâmica, por exemplo, é a água manter, por exemplo, lá no intestino, no intravascular. Para isso, tem que ter uma coisa que segure a água. Quem que é? Sódio, né? Sódio.
Se não reteve mais sódio, essa retenção de água livre não vai ter repercussão hemodinâmica. Meu paciente vai estar euvolêmico, mas com mais água corporal. E aí vai gerar hiponatremia. Tá tudo bem, obrigado. Eu vou comprovar para vocês daqui a pouco que existem todos esses cenários, tá? Com exemplos da prática. Então, frente a um paciente com hiponatremia, eu tenho que sempre me perguntar, né? Por que está sobrando água no organismo? Por que meus rins não excretam excesso de água? Qual a volemia do meu paciente? Então, aqui eu dou um exemplo de um paciente que está com quadro de diarreia, chega no pronto atendimento prostrado, uma pressão mais baixa do que o habitual, taquicárdico. E aí, como que está a volemia desse paciente? Está baixa, né? Está baixa. Meu paciente, primeira conclusão, meu paciente está Hipovolêmico. hipovolêmico, né? Aí você pediu o exame laboratorial para esse cidadão. Aqui, veio um sódio de 130, um potássio de 3,7. Então, você chega à conclusão que meu paciente tem o quê? Hiponatremia e hipovolêmica. Hiponatremia e hipovolêmica, muito bem. Aí você me pergunta, mas diarreia? Diarreia é uma solução hipotônica, isotônica ou hipertônica em relação ao plasma? O que vocês acham? Acho que é hipertônica, né? Ela é hipotônica em relação ao plasma. Perde mais água do que sódio. Uai, mas se perdeu mais água do que sódio, não era para sobrar sódio e gerar hipernatremia? O que vocês acham? Pode repetir, professor, não entendi. Diarreia é hipotônico em relação ao plasma, certo? Certo. Deixa eu ver se eu desenho aqui, vermelhinho, como sempre, é sódio corporal, tudo bem? E o azul, água corporal. Aqui, normal os dois, certo? Tudo bem? Aí meu paciente teve diarreia. Diarreia tem soluto. Aí, de tanta diarreia, ele perdeu o soluto e veio para cá. Tranquilo? Mas perde água também. E diarreia é hipotônico. Na verdade, perde mais água do que sódio. Então, veio para cá, certo? Teoricamente, não era... meu paciente perdeu aqui, perdeu sódio corporal, então tem o quê? O quê? Hipovolemia. Mas perdeu mais água ainda. Então, tem mais sódio do que água. Teoricamente, num paciente com diarreia, era para ele ter o quê? Uma hipernatremia hipervolêmica, não é isso? Sim, sim. Hipernatremia hipovolêmica. Isso ocorre no idoso institucionalizado, que não tem acesso à água, que está com diarreia no asilo, né, e não tem acesso à água. Porque em jovens iguais vocês, se vocês tiverem diarreia, vocês vão repor líquido. E, normalmente, vocês repõem soluções hipotônicas. Ou vocês vão lá na farmácia comprar Pedialite, sais de reidratação, ou faz soro caseiro. Eu acho difícil, né? Alguém aí que faz isso quando está com diarreia. Bebe água e toma um Guaraviton da vida mesmo, né? Água de coco, não sei. E aí a tendência de quem tem acesso à água, quando tem diarreia, começar a repor com solução hipotônica e acaba até mesmo que suplantando a perda, né, de água corporal que teve. Aí pode ficar com a anatremia normal ou até mesmo baixa. Certo? Professor? Oi. O maratonista também, né? Se ele não se hidratar corretamente, entra nesse caso, né? Vamos pensar, maratonista está lá correndo, está suando. No suor,
Ó, tem perda insensível também, né? O maratonista tem uma tendência de perder muito mais água, né, por perda insensível e pelo suor do que soluto, certo? Concorda? Certo, concordo. E aí, se ele não repõe com nada, ele perdeu mais água do que soluto, ele vai ter o quê? Uma hipernatremia com hipovolemia. Mas eles acabam repondo também com aquelas soluções, não é? O maratonista, a gente não vê na corrida lá e tomando aquelas soluções. É até o Gatorade, né? É, Gatorade, mas por quê? Porque tem água e tem soluto. Mas não tem problema, se tiver excesso de soluto, né, o rim acaba compensando também, se o rim estiver bom, né? Mas o maratonista ele também não para fazer xixi, né? Tem essa também, né? Seria interessante dosar o sódio do maratonista para ver como que acaba, né? Ainda mais se repor, sair bebendo só água, acho que ele vai ficar hiponatrêmico, né? É bem capaz de ficar hiponatrêmico mesmo, boa sacada. Se achar algum estudo aí de sódio pós-maratona, você avisa aí. Ah, pode deixar, vou procurar. Olha lá, aumento de ADH e solução hipotônica. Mas o que fazer, né? O importante é saber entregar resultado. Vamos fazer o que para esse paciente? Restringir líquidos? Já aprendi que hiponatremia é igual a excesso de água, dar diurético para escolher a água, hidratar com soro glicosado 5% ou dar solução isotônica? Isotônica, né? Solução isotônica, tá? Então, gravem aí. O que eu pedi para vocês gravarem? Hipovolemia é igual a quê? Solução isotônica. Aí, se o sódio plasmático, o paciente chegou hipovolêmico no pronto-socorro, mas aí chegou um exame de laboratório com sódio de 170, mas clinicamente hipovolêmico. O paciente igual um bacalhau, canela seca, hipotenso, taquicárdico, não está com pulmão limpo, raio-x normal, mas chega um sódio de 170. O que vocês vão fazer? Vai dar água mesmo, né? Não! Se tem hipovolemia, vocês vão dar o quê? Cristalóide, tá? Você só pensa em repor e corrigir o déficit de água depois que meu paciente está com a volemia o quê? Normal. Antes de melhorar a volemia, você não repõe o déficit de água, certo? Aqui são exemplos, né, de hiponatremia hipopolêmica. Pode ser didaticamente dividido em perdas renais e extrarrenais, pode até dosar sódio urinário para ver se está alto, aí sugere perda renal, se está baixo, perda extrarrenal, mas vou ser bem franco para vocês. Ninguém faz isso aqui na prática clínica, até mesmo porque você tem uma hiponatremia com hipovolemia, a causa está na sua frente, né? Se o doente está vomitando e tendo diarreia, você não vai falar que está perdendo no rim. Já se é um paciente que está urinando muito, que está com excesso de diurético, por exemplo, está lá, está no rim. Então, a causa, no contexto clínico, acaba sendo bem o quê? Bem óbvia, né? Esse daqui é um paciente... Aqui, ó, vou falar para vocês sobre síndrome cerebral perdedora de sal. Doenças neurológicas graves podem levar a hiponatremia, ou uma hiponatremia hipovolêmica por síndrome cerebral perdedora de sal, ou uma hiponatremia euvolêmica por secreção inapropriada do ADH. Esse daqui é um paciente com a história da pior cefaleia da vida, chega ao pronto-socorro com Glasgow de 13, né, com rigidez de nuca. Né? Esse quadro clínico, quem for fazer emergência vai, infelizmente, vai ver isso aí de vez em quando, né?
Isso daqui é hemorragia subaracnoide, tá? Historinha clássica de hemorragia subaracnoide. Dá para a vida de vocês, pronto-socorro. Tem rigidez de nuca e não tem febre, lembrar de HSA. Tem rigidez de nuca e tem febre, lembrar de meningite. Tá? Por que eu estou falando de hemorragia subaracnoide? Que ela que inicialmente foi descrita como causa de síndrome cerebral perdedora de sal. Outros também, trauma cerebral, neoplasia intracraniana, várias doenças neurológicas graves podem levar a um quadro aí de síndrome cerebral perdedora de sal. Síndromes edemigênicas, né, que a gente conhece na prática clínica, né, insuficiência cardíaca, cirrose hepática, insuficiência renal avançada ou síndrome nefrótica, né? Muitas vezes esses pacientes a gente vai tratar realmente com diurético, que são pacientes que estão hipervolêmicos, então a gente tem que diminuir a volemia dando o quê? Diurético. Diurético é natriurético, expolia sódio e água. Professor, Oi. no caso da hemorragia subaracnoide, qual é a conduta? Então, bom, você está falando conduta da hiponatremia ou conduta da hemorragia subaracnoide? Da hiponatremia. Conduta da hiponatremia na hemorragia subaracnoide, né? Tem que avaliar a volemia. Se o meu paciente tiver hipovolêmico, provavelmente é o quê? Cristalóide. Cristalóide, exatamente. Hipovolemia cristalóide, muito bem. E é síndrome cerebral perdedora de sal. Se o meu paciente tiver euvolêmico, eu tenho que fazer, na verdade, restrição hídrica, porque aí é síndrome de secreção inapropriada do ADH. Mas, lembra que eu falei? Distúrbio eletrolítico, a gente maneja o distúrbio, mas tem que tratar o quê? A causa base. Então, tem que tratar o quê? O HSA. Hemorragia subaracnoide normalmente é decorrente de, quando espontâneo, né? Quando não é traumático, de ruptura de aneurisma. Então, tem que pesquisar, ver se tem aneurisma intracraniano, né? Se tiver aneurisma, né, melhor abordagem é fazer clampeamento desse aneurisma, né? Ver se a neurocirurgia tem indicação de drenagem intracraniana, né? Se tem hemoventrículo, né? Se tem hipertensão intracraniana importante, aí vai ter que drenar. Enfim, aí é manejo da HSA. Certo? Neurointensivismo, hoje em dia, até terapia intensiva está dividindo muito, né? Então, tem CTI neurointensiva, CTI cardiológica, né? Em centro muito grande, universitário, tem até CTI da nefro, CTI da pneuma, enfim, é bem setorizado. O melhor balanço hídrico que existe é peso diário. Se alguém ganhou ou perdeu peso de um dia para o outro, importante, isso não foi músculo. Tá? Sinto muito aí o pessoal da academia, né? Não tem como ganhar 1 quilo de músculo de um dia para o outro, né? Se teve essa diferença de peso, isso foi só de água. Se perdeu também, isso foi sódio e água. Então, melhor balanço hídrico que existe é o peso diário, se possível, dos nossos pacientes com quadros edemigênicos, né? Tá lá, hiponatremia com hipervolemia, lembrar dessas causas, né? Falência renal, né? Disfunção renal importante, síndrome nefrótica, cirrose e insuficiência cardíaca. E a hiponatremia com euvolemia. Quem que eu vou lembrar? Da secreção inapropriada de ADH e distúrbios endócrinos, deficiência de corticoide, hipotireoidismo, principalmente, como causa de hiponatremia euvolêmica. Aqui o carro-chefe é síndrome da antidiurese inapropriada, que é a secreção de ADH. Aqui as poucas causas que podem levar à secreção inapropriada de ADH, dentre elas, lembrar, né, de antidepressivo, uso bem comum hoje em dia, mas guardem aí principalmente, ó, neoplasias, quem?
pulmão de pequenas células, desordens graves do pulmão do sistema nervoso central e drogas, né? Algumas com maior frequência, como antidepressivos e outras drogas do sistema nervoso central. Alguns anticonvulsivantes também. Aqui é um exemplo de um paciente com câncer de pulmão, né, que chegou com uma hiponatremia importante, queixas aí inespecíficas, na verdade era CIAD decorrente desse câncer de pulmão. Aí como que trata? Maneja o CIAD e tem que tratar o câncer de pulmão, seja por tratamento aí curativo, quimioterapia, radioterapia, enfim, tratamento direcionado à causa base. Aqui para mostrar para vocês que um paciente com HSA, né, e hiponatremia tem dois grandes diagnósticos diferenciais. Quais são eles? CIAD, né? CIAD. E síndrome perdedora de sal. Síndrome perdedora de sal. Como que diferencia eles na prática clínica? Volemia, né? Volemia. Isso aí. Então, um jeito mais acurado aí de diferenciar uma da outra é a avaliação clínica da volemia. Isso caiu até na minha prova de título de nefrologia, era uma questão aberta. E a resposta era tão simples, né? Ela perguntava como que diferenciava. Um monte de gente colocou sódio urinário, dosagem de osmolaridade, não sei o quê, onde a resposta era basicamente avaliar a volemia, que CIAD é euvolêmico e cerebral perdedora de sal é hipovolêmico. Alguma dúvida? Está tranquilo. Bom, gente, então essa foi a primeira parte da aula, né? Acho que vocês vão ter a segunda parte na semana que vem, tá certo? Tudo certo. Coloquem aí a chamada aí, valendo a partir de agora. A chamada aí no chat. Nome completo, tá? Se tiver alguma dúvida, estou aqui, hein? Ô, professor? Oi. Então, no começo da aula, quando você falou de que a hiperglicemia ela pode alterar a osmolaridade efetiva, certo? Por exemplo, se eu tiver um paciente que a minha glicemia está normal e eu não, tipo, só deu o sódio baixo, mas eu não consegui explicar isso. Tem alguma causa? Tem inúmeras, né? Um monte dessas daí vira um diagnóstico diferencial. Aí, qual que é o próximo passo? Vamos lá, só para a gente treinar. É assim mesmo, gera dúvida. Visto que eu tenho uma hiponatremia e a glicemia está normal, é a maioria dos pacientes que você vai encontrar assim, tá? Aham. A maioria vai estar nesse contexto. Glicemia normal, próximo do normal e realmente com sódio baixo. Com uma hiponatremia. Aí é uma hiponatremia real. Aí eu tenho que avaliar o quê para me ajudar a encontrar a causa? A volemia, né? Exatamente, você acha a volemia. Então, o que pode causar hiponatremia com hipovolemia? São aquelas causas. Aí você corre atrás para ver se alguma coisa se encaixa no seu paciente, entendeu? E por aí vai. Entendi. Não, que, professor, eu vi alguns casos de intoxicação exógena que pode alterar a natremia. Pode. Mas aí, por exemplo, a intoxicação, ela vai ter algum status volêmico específico ou vai ser... Depende, né? Depende de qual a intoxicação, mas não vai ter um status volêmico assim específico, né? Às vezes é muito mais igual a natremia, né? Eu aqui estou dando aula basicamente de natremia. A natremia vai estar num contexto clínico. Talvez o que vai chamar mais atenção do que a própria hiponatremia, num caso de intoxicação, são outros sinais e sintomas dessa intoxicação. Entendi.
Clínica soberana. Né? Eu tenho uma frase que fala que não posso falar para vocês. Pelo menos agora. No internato, às vezes, eu falo. Eu brinco hoje em dia que nem sempre a clínica, hoje em dia, é sempre soberana. Olha que eu sou clínico, hein? Mas isso eu brinco no seguinte aspecto, né? É que chega um ponto, a gente vive um momento chamado medicina de acurácia, de precisão. E a gente não pode se cegar para as inovações que existiram, que tem, né? A gente não pode parar no tempo. Né? Lógico que a anamnese tem que ser muito bem colhida, raciocínio clínico, mas chega um ponto hoje em dia na medicina de alto nível que, às vezes, para você fechar um diagnóstico, às vezes você precisa de um exame complementar bem indicado. Não estou falando sair metralhando exame para todo mundo. Você precisa, às vezes, de um eco pontual beira-leito, às vezes de uma tomografia para fechar é isso ou aquilo, ou não é, né? Então, mas se até for contar que isso também é praticar a clínica, né? Então a clínica é soberana, né? O exame complementar bem indicado faz parte também da clínica. Né? Mas o que eu não, na minha opinião, humilde opinião, eu não posso mais, por exemplo, né? Hoje em dia está muito na moda, mas não é porque é moda, é porque vai ser a prática de vocês, né? Você trabalhar assim no hospital, passando visita, com ultrassom beira-leito. Como que eu vou falar em palpar o rim, se é um órgão retroperitoneal, se eu passo ultrassom, vejo as alterações renais? É importante saber palpar baço, importantíssimo, mas eu aumento muito a minha clínica do meu paciente se eu tiver um ultrassom e passar no meu paciente, entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida? Professor, Patrick aqui, eu gostaria de tirar uma dúvida quanto àquele caso do hospital, esses dias que estava contando no início da aula, que teve que botar um marca-passo antes de fazer a diálise. Eu não entendi direito. Então, qual foi o cenário? Hoje a gente estava discutindo uma paciente que chegou grave, né? Chegou a princípio na UPA, né? Uma paciente... A história ainda está faltando muitos dados. Hoje em dia, com esse negócio de Covid, acompanhante não pode ficar no hospital e tudo mais, né? Está perdendo muita coisa de história clínica. Mas uma paciente que é, a princípio, hipertensa, cardiopata, que chegou com congesta na UPA, interrogando até hipertensa, interrogando até um edema agudo de pulmão, foi manejado e foi para a ventilação mecânica tubo. Tá? Só que essa paciente estava bradicárdica, e quando foram ver os exames, ela estava com uma injúria renal importante, uma creatinina bem elevada, não lembro agora qual é a creatinina, hipercalêmica, né? Então, a gente indicando o quê? Critérios de diálise para essa paciente, certo? Sim. Só que, olhando o contexto dessa paciente, o eletro dessa paciente, ela tem no eletro um BAVT, um bloqueio atrioventricular total. Vê isso pelo alargamento de PR, né? Não, na verdade, o BAVT, o coração passa a não ter mais o comando sinusal. As P's são independentes dos QRS. Normalmente regular e bradicárdico, tá? Em que a onda P não tem correlação com o QRS. O atrioventricular está bloqueado, né? O paciente bate lá, faz a sístole, mas com estímulo ventricular, do feixe de His para baixo. Tá? Entendi. E aí criou baixo débito cardíaco na minha paciente, certo? Esse baixo débito fez essa paciente evoluir com choque, e provavelmente a insuficiência cardíaca foi decorrente esse baixo débito, essa bradicardia, e piorou a função renal, e piorou o quê? Como teve baixo débito cardíaco, teve baixo débito renal, levou a injúria renal, que levou a paciente a ficar com hipercalemia. A gente vai dialisar essa paciente, só que primeiro, eu não tenho como dialisar uma paciente totalmente instável também hemodinamicamente, até mesmo porque eu vou passar catéter e vou tirar sangue, roubar a volemia dela para fazer diálise. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Estabilizar essa paciente.
Como a causa da instabilidade dessa paciente provavelmente é o bloqueio atrioventricular, tem que passar o que nessa paciente? Um marca-passo provisório. Ah, entendi. Aí a gente passa o marca-passo provisório para melhorar essa frequência cardíaca, passa a comandar esse coração dela, a gente passa por uma veia profunda, normalmente jugular. Entra o cabo do marca-passo pela jugular interna, aí vai para a cava superior, entra no átrio direito, ela vai empunhar lá no ventrículo direito, na parede do ventrículo direito. E aí o gerador do marca-passo, não sei se vocês já viram ou conhecem, já viram foto e tudo mais, gera um impulso elétrico para gerar o estímulo cardíaco. Muito bacana, né? Aí ela sai de 40, vai para 8. Eu coloco quanto eu quiser, 70, 80, e aí passa a ter um débito cardíaco adequado. Caramba. E a conduta de marca-passo, ela está indicada para quais tipos de bloqueio atrioventricular? Normalmente, bloqueio de alto grau, BAVT e MOBITS 2, segundo grau MOBITS 2. Aquele terceiro grau também entra? O BAVT é o terceiro grau, tá? É sinônimo. Sim. O MOBITS 2 é o terceiro grau. Não. O BAVT, bloqueio atrioventricular, se divide em primeiro grau, quando tem alargamento R, tá? Maior que 0,20 segundos, a gente vê quando tem 0,24, 6 quadradinhos. Tem o do segundo grau, MOBITS 1 e MOBITS 2. Né? MOBITS 1 é o que a gente brinca, né? É o carioca, né? É aquele PR alargando cada vez mais até vir uma onda P que não conduz. Né? É aquele famoso carioca. É o crescente, né? Chega no primeiro dia na aula no horário certo, aí no segundo já atrasa um pouco, no terceiro mais um pouquinho, no quarto mais um pouco, no quinto falta. Já o MOBITS 2 é o paulista, né? Ou, por exemplo, aquelas pessoas lá da primeira fileira da sala, né? Vem no horário certo, 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 faltou. Faltou, todo mundo olha e se espanta, morreu. Faltou, morreu. MOBITS é grave, é bem grave. Sim. Caramba. Então ficou claro, obrigado, professor. Tranquilo? Então, até a próxima aí, galera. Valeu, professor. Fala, galera. Vamos aí para a nossa segunda parte aí da aula do metabolismo do sódio e da água. Como que está o áudio, o vídeo? Está tranquilo? Tá tranquilo. Boa tarde, professor. Boa tarde, então, gente. Vamos lá, então, tá? Ficou alguma dúvida da última aula? Algum ponto a relembrar? Vocês querem tirar alguma dúvida antes da gente ir para essa segunda parte? Por mim, tá tranquilo. Então, vamos lá. Vou começar a espelhar aqui. Vocês me falem se está ok. Professor, Oi. posso tirar uma dúvida? Claro. É com relação à reposição de NaCl a 3%. Quando que eu faço? Quando eu tenho uma hiponatremia com hipervolemia, que eu faço diurético furosemida, aí eu escolhi tanto água quanto soluto, aí eu preciso repor esse sal, esse sódio? Ótimos questionamentos, mas isso daí a gente vai discutir na aula de hoje, é a segunda parte, tá? Aí, no final, você me vai fazer esse adendo aí, tá? Mais específico. Show, obrigada. Tá bom. Certo. Então, vamos lá. A gente parou na parte de manifestações clínicas da hiponatremia. Bom, quais que são as manifestações clínicas da hiponatremia? Vamos pensar. Pensem aí comigo. Quando eu tenho um sódio plasmático baixo, o que ocorre com a minha osmolaridade plasmática? Na maioria das vezes. Diminui. Diminui. Como diminui a minha osmolaridade plasmática, né, vai sair água, vai ter uma tendência dessa água ir para outros compartimentos. E aonde que o meu paciente sente? No sistema nervoso central. Né? Então,
a hiposmolaridade pode levar a quê? A edema cerebral. Tá? E aí meu paciente virá apresentar cefaleia, letargia, náusea, ataxia, psicose, até mesmo ápice de convulsões e até um estado comatoso, que a hiponatremia pode levar, tá certo? Quanto mais baixo, quanto mais grave a hiponatremia, maior a chance de ter o quê? Maior a chance de ter sintoma. E quanto mais rápido o paciente adquire hiponatremia, maior a chance também desse paciente vir a ficar sintomático, tá certo? Por exemplo, pacientes que desenvolvem hiponatremia a longo prazo, é uma hiponatremia crônica, às vezes aparece com um sódio plasmático de 120, 115 e estão assintomáticos, estão conversando com você no ambulatório. Pode acontecer isso. Ao passo que, às vezes, uma hiponatremia não tão severa, por exemplo, 125. Se o paciente adquiriu isso no decorrer de horas, por alguma causa qualquer, né, existem as causas clássicas que isso pode acontecer, por exemplo, pós-ressecção uretral de próstata. Acaba lavando com solução muito hipotônica, né, com grande quantidade de volume. E parcela desse volume que lava ali, né, faz durante a ressecção, acaba sendo absorvida para o organismo. Então, esse paciente pode apresentar, né, hiponatremia aguda no pós-operatório. É até questão de prova, né? O paciente resseca a próstata, né, no pós-operatório evolui com crise convulsiva. Você dosa o exame de sangue, né, o sódio plasmático está 120, 125. Aí você vai ver no exame pré-operatório, era 140. Né? Então, quanto mais rápido ocorre essa hiponatremia, também maior a chance de ter sintoma. Tá? Tratamento, vamos lá. A parte de hoje ficou uma parte, a segunda parte é uma parte tranquila, se você compreendeu bem a primeira parte. Lembra que eu falei para vocês que, uma vez meu paciente tendo hiponatremia, quem que vai dar diagnóstico de hiponatremia para a gente? É um diagnóstico eminentemente o quê, gente? Laboratório? Laboratorial. É o laboratório que vai te dar o diagnóstico de hiponatremia. Frente a uma hiponatremia, qual que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Como está a volemia? Como está a volemia do meu paciente, exatamente. Se ele está hipovolêmico, se ele está euvolêmico ou se ele está hipervolêmico. Por quê? A volemia já vai te dar uma pista do diagnóstico, né, etiológico, o que está causando a hiponatremia. Por quê? Tem causas de hiponatremia que cursam com hipovolemia, tem causas que cursam com euvolemia, e tem causas que cursam com hipervolemia. E também vão te dar o quê? Vão te falar como que você vai manejar essa hiponatremia. Se eu tenho uma hiponatremia com hipovolemia, eu tenho que dar o quê? Lembra que eu falei com vocês? Hipovolemia eu nem penso, dou o quê? Cristalóide. Hipovolemia é igual a? Reposição de reposição volêmica com cristalóide? Solução isotônica. Solução isotônica, o cristalóide. Né? Ou ringuelactato ou soro fisiológico. Soro fisiológico é um NaCl a 0,9%, esse que está aqui na foto. Se eu tenho um paciente com hiponatremia e hipervolemia, o que eu tenho que fazer, gente? Uma solução de soro glicosado ou com soro... Pode ser aquele soro ao meio ou não? Diurético. Se eu tenho um paciente com hiponatremia e hipervolemia, ó, vou desenhar para vocês. Ó, o azul é a água corporal, o vermelho é o sódio corporal, certo? Aqui é o normal, tá? Vou desenhar aqui do lado o
hiponatremia com hipervolemia. Vamos lá. Se meu paciente está hipervolêmico, como que está o sódio corporal total? Alto. Alto. Hipervolêmico. Mas como ele também está hiponatrêmico, como que está a água corporal? Em maior quantidade que o sódio. Mais alto ainda. Isso aqui é o meu paciente aqui da foto, ó, com esse raio-x. O paciente está com uma hiponatremia hipervolêmica. Por exemplo, aqui um caso de insuficiência cardíaca descompensada. É só lembrar, eu tenho que fazer o que com o meu paciente? Voltar ele para o normal. A água corporal tem que cair, voltar para o normal, ó. E o sódio corporal também tem que cair para voltar para o normal. E como que eu faço para baixar sódio e para baixar água? Alguém pode já? Diurético e restrição de líquido? Isso, primeiro, se já tem muito, primeiro é não dar, né? Eu tenho que fazer restrição hídrica porque tem mais água do que sódio, então tem que fazer restrição hídrica. Tá? E também restrição de sal, né? Se eu já tenho muito sódio no meu organismo, tratar a doença à base, né? Diuréticos de alça. Se nada disso funcionar, eu faço o quê? Se nada disso funcionar, aí é diálise, fazer ultrafiltração. Tem pacientes com insuficiência cardíaca que chega um ponto que o manejo clínico não dá conta, evolui com síndrome cardiorrenal, piora de função renal, onde o único jeito é fazer diálise desse paciente, ou até mesmo quando a creatinina, a função renal não está tão ruim, não tem acidose importante, é mais congestão, mais hipervolemia, eu posso fazer só ultrafiltração na máquina de diálise. O que é? Eu só tiro sódio e água, não preciso fazer diálise propriamente dita, entendeu? Tudo bem? Pode repetir a diferença da ultrafiltração para a diálise? Ó, bem a grosso modo, a máquina de diálise a máquina de HD faz duas coisas. Uma é a ultrafiltração. O que é? Retirada de sódio e água, certo? Por exemplo, eu posso programar na máquina de diálise, igual a gente fez lá em vários dentes na UTI de manhã, uma ultrafiltração. Por exemplo, tem um paciente nosso lá, com um quadro muito hipervolêmico, né, com quadro de endocardite com disfunção valvar. Aí a gente está dialisando, está com função renal muito ruim, praticamente anúrico. Né? Eu tirei dele hoje, acho que 1,5 litro. Né? Então, eu fiz uma ultrafiltração de 1,5 litro para ele, certo? No final da diálise, ele vai estar 1,5 litro com menos água e menos sódio, 1,5 litro. Tá? E também ocorre a diálise. Naquele capilar da diálise, onde o sangue passa, né, ocorre a ultrafiltração, que eu programei, mas ocorre a difusão, ali por difusão, passagem de solutos, onde está mais concentrado para o menos concentrado. Então, onde tem mais, por exemplo, o paciente que está com função renal ruim, tem ureia alta, creatinina alta, potássio alto, vai ocorrer a difusão do sangue para o líquido que fica em volta do sangue, né? Para o dialisato, que tira ureia, creatinina e potássio do sangue do paciente, entendeu? Não tem contato direto no sangue, é uma membrana, isso daí, aquele capilar da diálise, né? É como se funcionar, a gente chama de capilar como se fossem capilares mesmo, né? O sangue passando por capilares. Por difusão, né, as escórias nitrogenadas, o potássio e tudo mais saem do sangue. Isso é o que a gente chama de diálise. E na máquina eu posso fazer diálise com ultrafiltração, posso fazer só diálise ou posso fazer só ultrafiltração, entendeu? Eu que programo.
Entendeu ou não? Entendi. A diálise, ela retira tudo, então? A diálise retira tanto sódio e água, quanto os eletrólitos também, né? As escórias nitrogenadas. Foi? Ou não Foi. Foi um silêncio que não foi? Foi. Foi? Tá bom. É que, assim, quando a coisa é meio virtual, fica meio difícil, né? Assim, quando é ao vivo, assim, tudo fica mais fácil, né? Mas a gente vai ter aula também, a gente vai comentar mais sobre diálise aí, né? Lógico que para vocês, né? Não a nível de especialista, de residente de nefrologia. Então, já fomos hiponatremia com hipovolemia, eu dou soro. Hiponatremia com hipervolemia, a gente tem tirado diurético, restrição hidrossalina, se preciso, diálise ou ultrafiltração. E pacientes com hiponatremia euvolêmica. Aí eu tenho que dividir em sintomáticos e assintomáticos. Lembra aquele paciente que eu falei que está com 115, 120 de sódio plasmático e está assintomático conversando com você? Esse paciente não existe correria. Esse paciente, até mesmo se eu fizer correria para esse paciente, eu posso matar esse paciente. Porque você acha que esse paciente que está com 115 de sódio plasmático e está assintomático adquiriu esse sódio ao longo de dias e meses ou ao longo de horas, né? Lógico que esse sódio foi atingido em dias, ou muitos dias. Então, se eu ajustar esse sódio muito rápido, eu posso até matar o meu paciente, tá? Então, quando o meu paciente está assintomático, eu tenho que focar muito em tratamento de quê, gente? Da causa... base. Da causa base, tá? Por exemplo, o paciente tomando antidepressivo, né? Começou a tomar antidepressivo há 3 meses. Tinha um exame de laboratório normal. Aí me aparece agora com 120 de sódio. Eu vou dar um salgadão para ele, igual alguém falou no início da aula, o NaCl é 3%, para corrigir rápido. O paciente está sintomático? Não vou. Eu vou ter que o quê? Tirar esse antidepressivo, trocar uma ideia depois com o psiquiatra, se vai ter alguma outra opção, né? Ou seja, atuar onde? Na causa base. Se o meu paciente tem uma hiponatremia sintomática, aí, por exemplo, essa hiponatremia aguda, principalmente, igual esse exemplo do pós-operatório de ressecção transuretal de próstata, né? Esse paciente convulsiona no pós-operatório e eu atribuo essa convulsão à hiponatremia, aí o que eu devo fazer? Aí sim eu tenho que corrigir mais rápido esse sódio plasmático. Só lembrando que eu não posso corrigir muito rápido, eu tenho que corrigir meio mEq por hora essa anatremia e no máximo 10 a 12 mEqs em 24 horas. Por quê? Pensa comigo. Se eu corrigir muito rápido essa anatremia, aumentar a anatremia muito rápido, o que eu faço com a osmolaridade? Aumenta? Aumenta muito rápido. Aí, como aumenta muito rápido a osmolaridade, pode fazer o inverso de edema cerebral. Posso fazer uma desidratação cerebral. Isso é muito sentido no tronco cerebral, mais especificamente na ponte. E aí pode gerar uma coisa chamada mielinólise pontina, tá? Onde o paciente, se eu corrigir, por exemplo, um sódio de 120 para no outro dia está 140, corrigir muito rápido, o NaCl é 3%, não calculei direito, esse paciente no outro dia pode estar comatoso em estado vegetativo permanente para o resto da vida. Muitas vezes o paciente nem sai do hospital, né? Então, tem que ter, para usar o NaCl a 3%, primeiro, só use se você tiver certeza que precisa o paciente.
E se você tiver certeza que seu paciente precisa, você tem que saber calcular a dose de NaCl e a velocidade de infusão. Tá? Então, para ser bem simples para vocês, se você não sabe se tem indicação, está na dúvida, não faça. Tá? Procure alguém que saiba. Mas, algumas situações na prática clínica, vai ser mandatória essa reposição. Tá? Professor? Oi? Eu fiquei um pouco na dúvida. Não em relação a isso que você falou, não, mas você falou assim, hiponatremia. Aí a hiponatremia, no caso, seria diagnosticada pelo laboratório, né? E através da sintomatologia, a gente estaria avaliando a volemia, né? Para saber o que. Exato. Aí, clinicamente, né? Isso, clinicamente. Aí, nesse caso que você está falando da hiponatremia entre sintomáticos e assintomáticos, o caso dos sintomáticos, você estaria falando da questão de hiper ou hipovolemia, ou você está falando de... É isso mesmo que eu estou pensando, ou eu estou confundindo? Não, estou falando de hiponatremia, que normalmente não está nem hipovolêmico, nem hipervolêmico. Entendi. É uma hiponatremia hipovolêmica, eu vou direcionar muito para o tratamento da hipovolemia, certo? Quando é hiponatremia hipervolêmica, eu vou direcionar muito para o tratamento primeiro da hipervolemia. E você vai ver que essa indicação do salgadão, do NaCl a 3%, é muito mais nas causas em que a hiponatremia é euvolêmica. Tá? Raras são as vezes em que uma hiponatremia hipovolêmica ou uma hiponatremia hipervolêmica vão ter indicação do NaCl a 3%. Foi ou não foi? Acho que foi. Tá. Aí você pode me perguntar, mas na rara hipótese da hiponatremia nesse paciente com hipervolemia, o paciente convulsionou e aí eu vou fazer... Olha, na rara hipótese vai, mas a gente nem fala, sabe por quê? É aquela coisa que eu falo, uma coisa é da aula teórica, outra coisa é o que acontece na prática clínica, entendeu? Isso acontecer na prática clínica vai ser quase nunca. Né? O paciente que está com hiponatremia e hipervolêmico, até mesmo o que vai chamar mais atenção é o próprio quadro de base, é você tratar a insuficiência cardíaca, você vai estar, às vezes, muito mais preocupado com a hipertensão, com o edema agudo de pulmão dele, do que o sódio dele, que está 128, entendeu? Sim. Então, são questionamentos plausíveis? Sim, mas assim, sim de forma teórica, mas que quando a gente transporta para a prática clínica, é um cenário que quase não existe, entendeu? Entendi. Mas assim, é claro que vai dar essa dúvida para vocês, né? Que vocês ainda não estão na prática clínica assim, intensa, né? Tá certo? Tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, sempre o quê? Procure a causa base dessa hiponatremia, desse distúrbio eletrolítico, desse distúrbio ácido-base. Olha, se precisar corrigir, tem fórmulas de correção. Uma delas, uma das mais famosas, é a de Adroguemadias, tá? Não vou parar aqui para ensinar para vocês, que a gente vai ter aula prática, né, com esses cálculos de correção de sódio, tá bom? E aí vocês vão aprender a corrigir isso daí na aula prática. Alguma dúvida de hiponatremia? Que a gente vai passar para a hipernatremia agora. Eu acho que pode ir, professor. Vamos lá? Então, para quem entendeu hiponatremia, né, entender hipernatremia ficou molezinha, né? Porque os conceitos básicos aí de volemia e tudo mais, água corporal, já foi dado. Hipernatremia também é um diagnóstico que é
laboratorial, onde é dado por ela concentração plasmática maior que 145. Da mesma forma que na hiponatremia, qual que é o primeiro passo, gente? Avaliar a volemia. Avaliar a volemia, para ver se meu paciente com hipernatremia está hipovolêmico, se ele está euvolêmico ou se ele está hipervolêmico. Causas de hipernatremia com hipovolemia. Existem causas renais e causas extrarrenais. Dá até para estratificar isso daqui baseado no sódio urinário. A gente faz isso na prática clínica? Não, porque na prática clínica o paciente está na sua frente e você está vendo o que está acontecendo. Então, o que pode levar a uma hipernatremia com hipovolemia? Uso de diurético, pós-estados de obstrução, doença renal intrínseca, né? Paciente com disfunção tubular, né? Tem deficiência de concentração urinária, pode perder muita água pela urina também e ter hipernatremia. Perdas extrarrenais, diarreia, a gente chegou a discutir, né? É o vozinho asilado com diarreia que não tem acesso a líquido. Ele tem uma tendência de evoluir com hipernatremia. É comum, velhinho, a gente internar com desidratação, hipovolemia, aí vai dosar, fazer exame de sangue, está um sódio de 160. Né? Então, vamos ver se vocês entenderam. Chegou um vozinho asilado, né, com queixa urinária, né, episódios subfebris, uma leucometria aí sugerindo infecção, com sódio mais hipotenso, 8,5 de pressão, né, não está taquicárdico, mas tomava beta-bloqueador, e que chega o sódio plasmático está a 160. Como que você maneja esse paciente? Fala aí para mim. Poderia, eu não sei se estou confundindo mais uma vez, mas poderia fazer uma reposição volêmica com um soro glicosado ou alguma solução que não tenha que não tenha sal, assim, não tenha tanto sal? Aí que tá. Você deve fazer reposição volêmica, mas lembra que eu falei na última aula? Hipovolemia, você nem olha para mais nada, nem para o sódio plasmático. Você Hipovolemia, eu confundi mesmo. Você tem que fazer o quê? Solução cristalóide. Isotônica, cristalóide, ou ringelactato ou soro fisiológico, para repor a volemia desse paciente. O que mata o paciente hipovolêmico é a hipovolemia. Parece redundante, né? É redundante, mas é isso. Então, o que você tem que fazer? Repor a volemia. Como você repõe a volemia? Com cristalóide. Depois você vai pensar, depois que ele tiver euvolêmico, você vai pensar se ele tem excesso de sódio ou déficit de água e vai repor a água livre, entendeu? Sim, eu confundi. Beleza, tranquilo. A hora de confundir é agora. Hipernatremia euvolêmica. Né? O paciente perde basicamente o quê? Água livre e não perde sódio. Esse paciente fica com volemia normal e hipernatrêmico. Qual que é a causa mais importante disso? Né? Qual que é o protótipo disso? Diabetes insípidos. Vocês sabem o que é diabetes insípidos? É ter ADH ou ter ADH e ele não ter ação onde deveria ter ação. Se eu não tenho ADH, é o que a gente chama de diabetes insípido central, tá? Pode ser congênito ou adquirido, por exemplo, pós-trauma, pós-TCE, né? Tumor de hipófise, enfim, pode ter deficiência de produção de ADH. Ou pode ser também diabetes insípidos nefrogênico. O paciente tem ADH, só que o ADH age no túbulo coletor, e onde era para ele agir, ele não age. Tá? O paciente com diabetes insípido central, que é deficiência de ADH, tem uma resposta muito boa com uma droga. Qual droga?
desmopressina, o DDA-VP intranasal, que é o ADH sintético. Por quê? Ele não tem ADH, passa a ter ADH. Quem tem diabetes insípidos nefrogênico, não adianta o DDA-VP, porque vai fazer ADH sintético, DDA-VP, mas ele tem ADH, o problema é que o ADH não age onde deveria agir. Certo? Hipernatremia com hipervolemia. Nós temos algumas causas, né? Hiperaldosteronismo primário, né? Solução de diálise hipertônica, mas, o que ocorre muito, principalmente no paciente crítico, grave, CTI, sempre quando eu vejo um paciente no CTI que está aquele cara que está inchadão, já piorando função renal, mais poligúrico, aí vê lá um sódio de 160. A pergunta que não quer calar é: fizeram um bicarbonatinho para esse paciente? Né? O paciente fica grave, fica com acidose metabólica, muitas vezes faz bicarbonato de sódio. E nesse paciente, bicarbonato de sódio, eu não vou entrar no mérito da discussão se tem que fazer ou não tem que fazer nesse paciente, né? Entra muitas variáveis, né? Aquela velha coisa que a gente sempre fala, tem que individualizar, né? Mas, enfim, bicarbonato de sódio é muito hiperosmolar, tá? Então, para vocês terem uma ideia, para ele virar isoosmolar, eu tenho que diluir ele quase 1:9. Com 9 partes de água, uma parte dele. Então, tem uma osmolaridade muito alta. Então, pacientes que usaram bicarbonato têm uma tendência de ficar hipervolêmicos e hipernatrêmicos. Tá? Aqui as causas, né, de diabetes insípidos central, diabetes insípidos nefrogênico, que a gente conversou. Manifestações clínicas da hipernatremia também é sentido no sistema nervoso central. Aumenta a osmolaridade, faz desidratação cerebral, né? Então, manifestações clínicas do sistema nervoso central: letargia, irritabilidade, convulsões, hiperreflexia, espasticidade, até mesmo febre, náuseas, fraqueza muscular, podendo culminar até mesmo com hemorragia subaracnoide e hematoma subdural, aumentar a incidência, aumenta a incidência. Aquela velha máxima da hiponatremia também serve aqui. Se essa hipernatremia foi adquirida mais rápida, mais chance de ter sintomas. Manejo da hipernatremia. Se tiver uma hipernatremia com hipovolemia, tem que primeiro corrigir o déficit de volume com o quê? Solução salina isotônica. Depois, você vai corrigir o déficit de água se o sódio estiver alto ainda. Tá? Paciente com hipernatremia e euvolemia, aí sim você vai dar o déficit de água, você pode pensar em repor com solução 0,45 ou soro glicosado, porque tem mais água do que sódio. E paciente com hipernatremia, com hipervolemia, você tem que dar o quê, gente? Diurético. Se o diurético não adianta, a gente faz o quê? Diálise. Bom, essa foi a aula aí de metabolismo do sódio e da água. Nessa segunda parte foi mais tranquila, mais rápida, né? Podem começar a digitar presença aí, estamos aí para tirar as dúvidas. Vamos lá. Nome completo, matrícula. Obrigada, professor. Um abraço. Valeu, professor. Valeu. Coisa assim, às vezes as dúvidas aparecem depois quando vai estudar de novo, alguma coisa assim, né? Nas próximas aulas, fiquem à vontade, tanto prática quanto teórica, aí, de tirar alguma dúvida aí das aulas anteriores, tá bom? Obrigada, professor. Verdade, depois que a gente estuda que vai surgindo mesmo. Vou deixar aberto aqui mais uns minutinhos. Oi, pode falar. Na hipervolemia, não, na hipernatremia
com euvolemia, aí não precisa fazer nada para corrigir a hiper? Não, ó, fala aí de novo. Qual é o cenário que você está me falando? Hipernatremia com euvolemia. Ó, aqui é o sódio corporal, né? Meu nariz aqui é o normal. Se está euvolêmico, o sódio corporal está o quê? Tá normal. Correlaciona com o sódio corporal, tá? Isso. Né? Isso. E ele está hipernatrêmico, é isso que você falou? Hipernatrêmico, isso. Então tem menos água do que sódio, certo? Mas certo. Anemia euvolêmica. Eu tenho déficit basicamente de quê? De água? De água livre. Como que eu reponho isso? Se eu tiver com via oral, dou água livre. Dou água. Pode ser pela boca mesmo, ou se o paciente está no CTI com dieta enteral pela sonda, prescreve água. Água potável de 4 em 4 horas. Né? Se é um paciente crítico, né, normalmente só a água potável não vai adiantar. Aí você coloca uma solução isotônica, não, hipotônica. Aí pode ser ou soro-glicosado ou solução NaCl 0,45, para repor mais água do que sódio. Certo? Ótimo, obrigada. Nada.